Boa tarde, meus amigos. Estamos aqui de novo no projeto Poesia Brasileira. Esse projeto nós começamos há já 35 domingos. Hoje é o 35º poeta brasileiro. E o objetivo desse projeto é estudar e mostrar a poesia brasileira. Já passamos pelo arcadismo, modernismo, parnasianismo, pós-modernismo. Hoje eu tenho o grande prazer de apresentar Carolina Maria de Jesus, uma poetisa que ficou esquecida, ficou sem que ninguém a conhecesse até 1960, quando publicou o seu primeiro livro. Teve uma vida extremamente difícil, mas é um dos grandes nomes da literatura nacional. Carolina Maria de Jesus nasceu em 1914, a data não é muito certa, em Sacramento, Minas Gerais. E morreu no dia 13 de fevereiro de 1977, em São Paulo. Era filha de mãe analfabeta e pai não foi registrada como nome de pai porque ele era, inclusive, casado e não assumiu a filha. Nunca se casou, mas teve 3 filhos: João José, José Carlos e Vera Eunice. Seu gênero literário, poesia e prosa. Entre a prosa, ela escreveu crônicas, romances, peças de teatro. Também era compositora, tocava violão, gostava de cantar com os filhos. Em seu estilo está no modernismo. Eu quero dar uma boa tarde a todo mundo que está chegando, todos os amigos, Dr. Jonathan, a Esther, a Marisele, a Denise, todos vocês sejam muito bem-vindos. Como eu disse, hoje, Carolina Maria de Jesus. Ela foi escritora, compositora, poetisa brasileira e publicou seu primeiro livro em 1960, chama Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Então, Carolina foi uma das primeiras escritoras negras do Brasil e é considerada uma das mais importantes escritoras do país. Ela viveu boa parte da sua vida na favela do Canindé, na zona norte de São Paulo. Hoje já não existe, sustentando a si mesma e aos 3 filhos como catadora de papéis. Uma pessoa que ajudou muito, inclusive na publicação do seu livro, foi o jornalista Audálio Dantas, que incentivou a publicação, ajudou a publicar, e o livro fez tanto sucesso que ele foi traduzido para 14 línguas. E como ela era compositora, poetisa, a sua obra permanece um objeto de estudo tanto no Brasil quanto no exterior. Outras fontes dizem que ela nasceu no dia 14 de março de 1914, na cidade de Sacramento, Minas Gerais. Uma comunidade rural. Como eu disse, ela filha ilegítima de um homem casado, foi muito maltratada durante a infância, mas aos 7 anos a mãe a obrigou a frequentar a escola. Então, teve uma esposa de um rico fazendeiro que resolveu pagar seus estudos e ela foi para a aula, mas interrompeu o estudo no 2º ano. Praticamente ela estudou 1 ano e meio e já tinha conseguido aprender a ler e escrever e tomado gosto pela leitura. Só que em 1937 a sua mãe morreu. E aí ela se viu impelida a migrar para São Paulo.
né? São Paulo sempre foi essa coisa de atração, né? Todo mundo vai conseguir resolver a vida em São Paulo. Então ela foi para São Paulo e construiu sua própria casa, juntando madeira, lata, papelão, qualquer coisa que ela pudesse encontrar na rua, tá certo? Saía todas as noites para coletar papel e para juntar, para vender, para conseguir dinheiro, para comprar comida, inclusive para os filhos, né? Então ela se instalou na favela do Canindé, grávida, né? E era um momento em que surgiam as primeiras favelas no país, né? São Paulo ainda tinha só 50 mil habitantes, né? E ela foi trabalhar na casa do cardiologista Euríclides de Jesus Zerbini, né? Um dos precursores da cirurgia de coração no Brasil. E ele tinha uma biblioteca, ele permitia ela ler os livros da biblioteca nos dias de folga, e ela era uma ávida leitora, ela gostava de ler tudo que ela achava no lixo, de livros velhos, de coisas em revistas, né? Ela lia demais, então por isso que ela teve uma cultura muito grande através da sua leitura. Em 1948, ela deu à luz ao primeiro filho, João José. Depois teve mais 2 filhos, José Carlos e Vera Eunice, que nasceram em 1949 e 1953. Ela, ao mesmo tempo que ela catava papel, o que ela achava de papel branco, de papel que ela pudesse escrever, né? Ela escrevia e ia criando a sua obra, tá certo? Então ela tinha mais de 20 cadernos escritos, e um desses cadernos, né, onde ela começou a fazer o diário dela em 1955, foi o que deu origem aí então ao Quarto de Despejo, tá certo? Ela tem uma forma simples de escrever, mas é uma forma ao mesmo tempo realista e suave, né? Então, a primeira tiragem do Quarto de Despejo em 1960 foi de 10 mil exemplares, que vendeu tudo em uma semana. Muito importante isso, né? Então, depois da primeira publicação em 1960, o livro já vendeu mais de 1 milhão de exemplares e, como eu disse, foi traduzido para 14 línguas. É um dos livros brasileiros mais conhecidos no exterior. E depois que ela publicou o livro, que foi publicado, ela teve inclusive que administrar a raiva dos vizinhos na favela, porque disseram que ela citou o nome deles, a vida deles, sem pedir permissão, né? Então, ela relatava inclusive que os moradores da favela chegavam a julgar nela e nos filhos o resto dos seus pinicos, né? E ela definiu a favela como tétrica, recanto dos vencidos e, pior, depósito dos incultos que não sabem contar nem o dinheiro da esmola, né? Então, as pessoas, todo mundo, né, que estudou sua obra, por exemplo, como o Ricardo Alexino da USP, Ricardo Alexino Ferreira, ele diz que a obra dela é direta, nua e crua, mas ao mesmo tempo suave, né? Então, ela, depois que publicou a primeira edição, publicou mais 3 edições, traduziu para um monte de línguas. E em 1962, o Quarto de Despejo foi publicado nos Estados Unidos pela editora E.P. Dutton, com o título de Child of the Dark. E no ano seguinte, né, como parte da coleção Mentor, a tradução ganhou uma edição de bolso, publicada pela primeira vez pela New American Library, depois pela Penguin USA, e segundo o tradutor Robert Levine, somente das vendas dessa edição, que foram mais de 300 mil cópias nos Estados Unidos, ela deveria ter recebido uma bolada, né? Mais de 150 mil dólares, tá? Contudo,
não teve aí um relato que ela tenha recebido qualquer parte desse dinheiro, não. Tá? Então, gente, ela recebia, né, direitos autorais dos seus livros, tá certo? E parte desse direito autoral, de repente, né, teve uma reportagem que disse, inclusive, que ela deveria ter recebido mais de 6 milhões de cruzeiros pelos direitos autorais, tá? Mas a quantia variava e ela recebeu sempre menos, né? Então, ela recebia pequenos pagamentos em dólar, tá? Mas não recebeu realmente o valor devido da sua obra publicada no Brasil inteiro. Depois que ela publicou O Quarto de Despejo, ela mudou-se então da favela do Canindé para Santana, bairro de classe média da zona norte de São Paulo. E em 1963 publicou por conta própria o romance Pedaços de Fome e depois o livro Provérbios. Passaram lá para trás, Denise, mesmo, né? Então, assim, muita do retorno financeiro que ela deveria ter tido, ela não teve, tá? Mas, né, o mundo é dos espertos. E ela, coitada, não tinha nenhuma pessoa que pudesse comandar isso para ela, né? Depois, gente, em 1969, ela conseguiu acumular dinheiro suficiente para se mudar de Santana para Parelheiros, uma região árida no sul de São Paulo, no pé de uma colina, né? Nesse lugar, esse Parelheiros, na época, era um lugar onde se entremeavam casas de luxo e barracos, né? Então tinha habitações muito pobres e habitações muito ricas. Então, mas era uma cidade que tinha, inclusive, um lugar que tinha, inclusive, impostos menores, tá certo? E lá ela esperava, então, encontrar, né, paz na sua solidão. O problema de Parelheiros era muito poluição. A poluição do ar, principalmente, que vinha das indústrias do ABC paulista, né? E outra vantagem que tinha em morar em Parelheiros era justamente a proximidade das escolas públicas onde estudavam seus filhos. Os 3 filhos, Carolina fazia, né, questão que estudassem, e tem passagens, inclusive, na favela, ela ter que carregar os filhos nas costas para poder ir estudar por causa de enchente, por causa de mau tempo, né? Mas ela fez questão que os filhos estudassem, tá certo? E morando em Parelheiros e os filhos nas escolas, ela passava muito tempo sozinha. Então ela lia o jornal, né? Lia seus livros, escrevia e plantava milho e hortaliça no quintal de casa, sempre achando que nunca teve, que os esforços que ela fazia no seu quintal, na sua horta lá, não rendiam, né, nada em termos de mercado. Então, uma coisa importante, gente, Carolina nunca quis se casar. Ela tinha uma definição muito séria de que ela nunca queria ser submissa a homem nenhum. Então ela não queria se casar para não ter que não ter essa submissão da mulher na época, né, ao marido, tá certo? Teve vários relacionamentos afetivos, né? Foi pedida em casamento por vários namorados, mas nunca aceitou, tá certo? Teve 3 filhos, foram 3 gravidezes não planejadas, tá certo? De relacionamentos diferentes. O seu primeiro filho foi fruto de um namoro com um marinheiro português. Só que o cara era muito ciumento, tá? Muito possessivo, e acabou abandonando ela grávida. O segundo filho filho de um comerciante espanhol. E a
acabou que terminou o relacionamento também por conta das traições dele, tá certo? E a terceira filha, né, a Vera Eunice, foi fruto do seu relacionamento com um empresário brasileiro que também acabou o relacionamento devido a muitas agressões do marido desse cara e humilhações que ele a fazia passar. Então, ela terminou o relacionamento. E importante, né, ela registrou os 3 filhos como filhos só dela, tá certo? E os 3 filhos foram partos normais na cidade de São Paulo, e desde cedo ela incentivou os filhos a lerem muito, a estudarem bastante, né? A Vera Eunice, numa reportagem, numa entrevista que ela deu há pouco tempo, ela disse que ela se tornou professora por incentivo da mãe, que a mãe é que fez ela ler, ela aprender, inclusive a ter essa vontade de ser professora, tá certo? Morava sozinha, então, com os 3 filhos. Para sustentá-los, além de escrever, vendia livros, mas fazia coleta de materiais recicláveis, fazia faxina, lavava roupa para fora, dava aula em casa de alfabetização. Então ela trabalhava o tempo inteiro, né? A Vera Eunice, além de tudo, né, numa entrevista que ela teve, ela disse que a mãe sempre quis ser cantora e atriz, né? Nunca conseguiu. Carolina de Jesus morreu aos 62 anos, no dia 13 de fevereiro de 1977, vítima de insuficiência respiratória. Morreu no seu quarto. Ela tinha asma, né, desde o nascimento, lutou com isso a vida inteira, tá certo? E apesar de tratamento, a asma dela se agravou, e nessa noite ela teve uma crise mais forte e acabou morrendo de insuficiência respiratória. Vida muito difícil, Marisélia, muito difícil mesmo, né? Depois que foi descoberta, em 1960, né, teve várias coisas importantes na sua vida. Por exemplo, em 1975, a televisão alemã West Germans gravou um documentário protagonizado por ela mesma, né? O filme chama Favela, A Vida na Pobreza, que continuava inédito no Brasil até 2014. Ele foi exibido em 2014, no centenário de nascimento da Carolina, tá certo? No Instituto Moreira Salles. Mas ele foi um filme feito na Alemanha que, desde 75 até 2014, nós não tivemos acesso a esse filme, né? Depois disso, gente, ela publicou em 1977, póstumamente, a obra Diário de Bitita, com recordações da infância, da juventude. Em 82 publicou Um Brasil para Brasileiros. Em 96, Meu Estranho Diário, antologia pessoal. Em 2014, 2 pesquisadoras, Rafaela Fernandes e Maria Nilda de Carvalho Mota, organizaram uma coletânea chamada Onde Estás, Felicidade?, que trouxe textos originais da autora e 7 ensaios sobre sua obra. Em 2018, lançaram Meu Sonho é Escrever, contos inéditos e outros escritos com narrativas da autora. Ou seja, muito da sua obra foi publicado depois da sua morte, né? Teve uma outra, a Rafaela Fernandes mesmo organizou um material inédito deixado por Carolina em 58 cadernos, 5.000 páginas de textos. São 7 romances, 60 textos curtos, 100 poemas, 4 peças de teatro, 12 letras para marchas de carnaval. Olha que obra imensa, né? Então, gente, dos livros que ela, né, escreveu, tem uma obra muito grande, e tem muitos livros que foram escritos sobre ela,
Então, por exemplo, tem Cinderela Negra, a saga de Carolina Maria de Jesus, publicada em 1994 pelo José Carlos Meire e Robert Levine. Muito bem, Carolina. Biografia de Carolina Maria de Jesus, em 2007, de Eliana Moura de Castro e Marília Novaes da Mata Machado. Carolina Maria de Jesus, uma escritora improvável, de 2009, de Joel Rufino dos Santos. A vida da escritora Carolina Maria de Jesus, de Elzira Divina Perpétua. E Carolina, uma biografia, em 2018, de Tom Farias. Foi contemplada em 2014 com o prêmio Funarte de Arte Negra, né? Foi lançado ainda um portal bibliográfico de Carolina Maria de Jesus em 2015. Foi lançado o livro Vida por Escrito, Guia do Acervo de Maria Carolina de Jesus, organizado por Sérgio Barcelos. Esse projeto mapeou toda a sua obra, né? E passou a ser custodiado, inclusive, por algumas instituições, como, por exemplo, a Biblioteca Nacional, o Instituto Moreira Salles, o Museu Afro Brasil, Arquivo Público Municipal de Sacramento e Acervo de Escritores Mineiros da UFMG. E uma coisa inédita, gente, é que para o Carnaval de 2021, a Escola de Samba Colorado do Brás, do Grupo Especial de São Paulo, terá como tema a história de Carolina Maria de Jesus. O enredo é assinado pelo carnavalesco André Machado e tem o título Carolina, a Cinderela Negra do Canindé. Vamos esperar para ver, né, gente? Vai ser legal. O carnaval deve ser em julho, mas isso está de pé, né? Mais uma vez, né, a todos que chegaram depois que eu cumprimentei, sejam bem-vindos, né? Estamos falando aqui de Carolina Maria de Jesus. Então ela publicou em vida, né, Quarto de Despejos, Diário de uma Favelada, em 1960, Casa de Alvenaria, em 1961, Diário de uma Ex-Velada, Pedaços de Fome, em 1963, Provérbios, em 1963. E a sua obra póstuma, Diário de Bitita, em 1977, Um Brasil para Brasileiros, em 1982, Meu Estranho Diário, em 1996, Antologia Pessoal, em 1996, Onde Estás, Felicidade, 2014, Meu Sonho é Escrever, Contos Inéditos e Outros Escritos, em 2018. Né? Às vezes estão falando que é uma linda homenagem da escola de samba. Com certeza é uma forma de reconhecimento muito grande, né? Uma coisa que Carolina sempre teve problemas e sempre lutou contra foi contra o racismo, né? Por ela ser negra, ela foi muito rejeitada, ela foi muito escorraçada, sofreu muita coisa na mão de patrões, de outras pessoas. Então ela sempre teve uma voz contra o racismo, como, por exemplo, no Quarto de Despejo mesmo, ela diz assim: a vida é igual um livro. Só depois de ter lido é que sabemos o que encerra. E nós, quando estamos quase no fim da vida, é que sabemos como a nossa vida decorreu. A minha, até aqui, tem sido preta. Preta é a minha pele, preto é o lugar onde eu moro. Isso foi no Quarto Despejo, né? Então ela tinha muito essa coisa, né, do racismo presente na sua vida o tempo todo. Uma poesia chamada A Rosa. Eu sou a flor mais formosa, disse a rosa, vaidosa. Sou a musa do poeta.
Por todos sou contemplada e adorada. A rainha predileta, minhas pétalas aveludadas são perfumadas e acariciadas. Que aroma recendente! Para que serve essa essência se a existência não me é concernente? Quando surgem as rajadas, sou desfolhada, espalhada, minha vida é um segundo. Transitivo é meu viver de ser a rainha, a flor rainha do mundo. Né, gente? Sua poesia não tinha métrica, tinha, né, algumas rimas, mas ela dizia isso, né? Dizia simplesmente aquilo que ela pensava, aquilo que ela estava sofrendo, vivendo. Então ela está dizendo, né? Eu sou a flor mais formosa, a rosa, né? Eu sou por todos contemplada. Para que adianta isso? Se o vento vem, desfolha a rosa, destrói tudo, né? E ela tem uma vida de um segundo. Então aqui está muito, gente, mostrando a importância que as pessoas se dão, né? Sem ter essa importância. É esse sucesso efêmero que muita gente se prende a ele, mas que não resolve nada, né? A vida passa em um segundo. E ela gostava muito de rosas, né? Ela escrevia realidades de um recorte social que pouco mudou, com certeza. Eu vou falar isso também no fim, quando eu falar do quarto de despejo, né? Porque o que ela mostrou no quarto de despejo, até 1955 a 1960, é o que a gente está vivendo hoje em dia, a mesma coisa, não teve mudança, não teve nada de diferente, né? Mas como eu disse, ela gostava de rosas, então tem uma poesia que se chama Dá-me as rosas. No campo em que eu repousar, solitária e tenebrosa, eu vos peço para adornar o meu jazigo com as rosas. As flores são formosas aos olhos de um poeta. Dentre todas, são as rosas a minha flor predileta. Se a afeiçoares aos versos inocentes que deixo escrito aqui, e se quiseres ofertar-me um presente, dá-me as rosas que pedi. Agradeço-lhe com fervor, desde já o meu obrigado, se me levares esta flor no dia dos finados. Essa poesia foi publicada no livro Antologia Pessoal, né, que foi publicado em 96. E aqui ela fala a respeito da morte, né, de levar flores para ela, levar rosas para ela no dia dos finados, né, porque são as flores que ela mais gosta, né? Mas ela vai repousar um dia solitária e tenebrosa, né? Leve ao seu jazigo rosas. Né? E aí a Rosângela está dizendo, tudo passa, né? Vaidade para quê? Pois é, importante isso. Ela vivia numa fase difícil, né? O Brasil tinha uma coisa difícil, né? Politicamente, passou por épocas de guerra e tinha essa vida dela de restrições, até conseguir publicar um primeiro livro e conseguir receber algum dinheiro para poder mudar um pouco a vida dela, né? Até a publicação do Quarto de Despejo, a vida era realmente de favelada mesmo, sem dinheiro inclusive para comprar comida para os filhos, né? Aí ela tem uma poesia aqui que chama Humanidade. Depois de conhecer a humanidade,
suas perversidades, suas ambições. Eu fui envelhecendo e perdendo as ilusões. O que predomina é a maldade, porque a bondade ninguém pratica. Humanidade ambiciosa e gananciosa, que quer ficar rica. Quando eu morrer, não quero renascer. É horrível suportar a humanidade, que tem aparência nobre, que encobre as péssimas qualidades. Notei que o ente humano é perverso, é tirano, egoísta, interesseiros, mas trata com cortesia, mas tudo é hipocrisia. São rudes e trapaceiros. Essa poesia foi publicada em meu estranho diário, né, em 1996. Que coisa, né, gente? Depois de conhecer a humanidade, eu fui envelhecendo, me perdendo as minhas ilusões, né? Ela foi vendo a respeito da avareza, da tirania, né, da ganância, todo mundo querendo ficar rico, né? E é interessante ela dizer aqui que quando eu morrer não quero renascer. É horrível suportar a humanidade. Que coisa, né? Muito real, Esther, com certeza, né? E muito atual, né? Não sei quando foi escrita essa poesia, mas é muito atual. Uma outra poesia muito legal aqui. Muitas fugiam ao me ver. Muitas fugiam ao me ver, pensando que eu não percebia. Outras pediam para ler os versos que eu escrevia. Era papel que eu catava para custear o meu viver. E no lixo eu encontrava livros para ler. Quantas coisas eu quis fazer, fui tolhida pelo preconceito. Se eu extinguir, quero renascer num país que predomina o preto. Adeus, adeus, eu vou morrer e deixo esses versos ao meu país. Se é que temos direito de renascer, quero um lugar onde o preto é feliz. Né? Então aqui ela escancara mesmo, ela demonstra o preconceito, né, de pessoas que fugiam dela, de pessoas que não gostavam dela, né, e que ela foi levando a vida, ela foi catando livro, no lixo, ela foi pegando no lixo os livros que ela foi lendo, né, e termina de uma forma muito legal, né? Se é que temos o direito de renascer, quero um lugar onde o preto é feliz. Ela escancarou o preconceito, Marisa Pontes, com certeza, né? Ela mostrou realmente que o nosso Brasil tem preconceito, né? Sempre teve. Não tem jeito disso, né? Desde seu descobrimento, né? Passando pela época negra da escravidão, sempre teve e sempre terá, né, preconceito enquanto a gente não conseguir acabar com isso, né? Mas vamos ter fé. Sonhei que estava morta, vi um corpo no caixão. Em vez de flores, eram livros que estavam nas minhas mãos. Sonhei que estava estendida no cimo de uma mesa,
Vi o meu corpo sem vida entre 4 velas acesas. Ao lado, o padre rezava. Comoveu-me a sua oração. Ao bom Deus ele implorava para dar-me a salvação. Suplicava ao Pai Eterno para amenizar o meu sofrimento, não me enviar para o inferno, que deve ser um tormento. Ele deu-me a extrema unção. Quanta ternura notei! Quando foi fechar o caixão, eu sorri e despertei. Também publicada na Antologia Pessoal, né? 1996. E olha que coisa interessante, gente. Ela sonhou que estava morta, né? E seu amor por livros, pela literatura era tanto que ela sonhou que estava morta com um livro na mão, né? Não tinha flores, tinha livros, né? E ela relata realmente aqui toda a cena do velório, 4 velas acesas, né? E o padre pedindo a sua salvação. Interessante ela dizer aqui, para não me enviar para o inferno, que deve ser um tormento. Né? Muito inteligente, profundo e inteligente, Mário Lúcio, muito legal, né? Uma poesia a respeito do quarto de despejo. Quando infiltrei na literatura, sonhava só com aventura. Minha alma estava cheia de hiato e não previa o pranto. Ao publicar o quarto de despejo, concretizava assim o meu desejo. Que vida, que alegria! E agora, Casa de Alvenaria, outro livro que vai circular. As tristezas vão duplicar. O que pedem para eu auxiliar a concretizar os seus desejos? Penso, eu devia publicar o quarto de despejo. No início veio admiração. O meu nome circulou a nação. Surgiu uma escritora favelada, chama Carolina Maria de Jesus, e as obras que ela produz deixou a humanidade abismada. No início eu fiquei confusa. Parece que estava oclusa num estojo de marfim. E era solicitada, era bajulada como um querubim. Depois começaram a me invejar. Dizia: você deve dar os teus bens para um asilo. Os que assim me falava não pensavam nos meus filhos. As damas da alta sociedade dizia: praticai a caridade, doando aos pobres agasalhos. Mas o dinheiro da alta sociedade não é destinado à caridade, é para os prados e os baralhos. E assim, eu fui desiludindo, o meu ideal regredindo, igual um corpo envelhecendo. Fui enrugando, pétalas de rosa murchando, e estou morrendo. Na campa silente e fria, hei de repousar um dia, não levo nenhuma ilusão, porque a escritora favelada foi rosa despetalada. Quantos espinhos em meu coração! Dizem que sou ambiciosa, que não sou caridosa. Incluíram-me entre os usuários, porque não critica os industriais que tratam como animais os operários. Também publicado em Meu Estranho Diário, Carolina Maria de Jesus, em 1996. Né? Então aqui, gente, interessante, né? Ela dizer que isso, ela publicou o primeiro livro, que alegria, que beleza, né? Todo mundo achando ótimo, né? No início veio admiração, o nome circulou a nação,
Nossa, uma escritora favelada, né? E as obras que ela produz, que legal. Depois da humanidade abismada, né? Que ela foi bajulada, ela foi paparicada, né? Começaram a invejar. E aí ela fala uma coisa muito interessante aqui, o seguinte, né? Que as pessoas, as damas da alta sociedade diziam a ela: praticai a caridade, né? Doando aos pobres agasalhos. E ela fala: mas o dinheiro da alta sociedade não é destinado à caridade, é para os prados e os baralhos, ou seja, a sociedade gasta o dinheiro com futilidades, mas não pratica caridade. Por que ela deveria praticar a caridade? Ela é merecedora de caridade, né? Então, tem uma, né? Porque ela termina interessante também dizendo o seguinte: por que, né, que criticam a ela e não criticam aos industriais que tratam como animais os operários? Muito interessante, muito legal, né? Ela disse ainda: não digam que fui rebotalho, que vivia às margens da vida. Digam que eu procurava trabalho, mas sempre fui preterida. Digam ao povo brasileiro que meu sonho era ser escritora, mas eu não tinha dinheiro para pagar uma editora. Mudou alguma coisa, gente? Não, né? Então ela não tinha dinheiro para publicar um livro dela, né? E realmente hoje ainda continua do mesmo jeito, né? Escritores famosos são publicados por editoras, né? E os escritores iniciantes que se ralem nunca vão ser publicados de uma forma tradicional, e a coisa funciona, né? E não teve a Cecília dizendo que a Carolina ressurgiu em 2014, mas a poesia foi raramente abordada. Pois é, o objetivo do nosso projeto é a parte da poesia, né? Embora que eu considere, né, o Quarto de Despejo uma poesia em prosa. É muito legal, né? Entre as frases que ela disse sobre racismo, né, e contrastes sociais, uma das coisas mais fortes que ela disse foi o seguinte: o negro só é livre quando morre, né? Então ela denunciava o tempo todo, né, a discriminação, o racismo, sabe? Ela observava a coisa à sua volta, né? E como mulher negra e pobre, ela sabia, ela integrava aí a parte mais marginalizada da população, ela sabia, né, muito bem. Depois começaram, gente, a demolir casas térreas para construir edifícios, né? E ela diz o seguinte: em 1948, quando começaram a demolir as casas térreas para construir edifícios, nós, os pobres que residíamos nas habitações coletivas, fomos despejados e ficamos residindo debaixo das pontes. É por isso que eu denomino a favela o quarto de despejo de uma cidade. Nós, os pobres, somos trastes velhos. O Júnior Lourenço está dizendo que os iniciantes têm que abrir o caminho por conta própria, né? Continua sendo, é muito difícil. A editora continua sendo uma empresa que não quer ter prejuízo, então, né, é por isso que a literatura brasileira está desse jeito. É muito mais fácil você investir em um estrangeiro de sucesso do que investir num escritor iniciante brasileiro. No caso da Carolina de Jesus, pior ainda, porque era favelada, negra, né? Então um negócio muito mais difícil esse caminho que ela trilhou aí. Outra frase da Carolina: eu classifico São Paulo assim: o palácio é a sala de visitas,
A prefeitura, a sala de jantar. E a cidade é o jardim. E a favela é o quintal onde jogam os lixos. Né? Com relação a salário, gente, ela disse: antigamente o que oprimia o homem era a palavra calvário. Hoje é salário. A estrutura da vida toda foi muito cruel para ela, Júnior. Foi muito difícil mesmo, né? Mais uma frase impactante aqui, gente. O maior espetáculo do pobre da atualidade é comer. Ainda na fome. Eu que antes de comer via o céu, as árvores, as aves, tudo amarelo, depois que comi, tudo normalizou-se aos meus olhos. Quer dizer, a fome faz você ter distorções visuais, inclusive, né? Hipoglicemia, talvez, negócio complicado. As crianças ricas brincam nos jardins com seus brinquedos prediletos. E as crianças pobres acompanham as mães a pedirem esmolas pelas ruas. Que desigualdades trágicas e que brincadeira do destino. A tontura da fome é pior do que a do álcool. A tontura do álcool nos impele a cantar, mas a da fome nos faz tremer. Percebi que é horrível ter só ar dentro do estômago. A live ficará gravada, com certeza. Um pequeno texto aqui do início do quarto de despejo. Aniversário de minha filha Vera Eunice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos sonhos. Atualmente somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo. Lavei e remendei para ela calçar. Outra poesia. Poeta, em que medita? Por que vives triste assim? É que eu a acho bonita e você não gosta de mim. Poeta, tua alma é nobre. És triste. O que o desgosta? Amo-a, mas sou tão pobre e dos pobres ninguém gosta. Poeta, fita o espaço e deixa de meditar. É que eu quero um abraço e você insiste em negar. Poeta, estás triste, eu vejo. Por que cisma tanto assim? Queria apenas um beijo. Não deu, não gosta de mim. Poeta, não queixas tuas aflições aos que vivem em ricas vivendas. Não lhe darão atenções. Sofrimentos, para eles, são lenda. Nesse poema, né? Nossa, ela utiliza aqui o eu lírico fazendo um diálogo, né? Ela conversa com o poeta e o poeta responde para ela, né? Por que o poeta está triste? Ele responde porque ele acha bonita, né? E ela não gosta dele, né?
Ele a ama, mas é tão pobre, de pobre ninguém gosta. Né? Olha que coisa, gente. Ele quer um abraço, mas ela insiste em negar. No final ela dá um conselho, né? Poeta, não queixa as suas aflições aos que vivem em ricas vivendas. Não lhe darão atenções. Sofrimentos, para eles, os ricos, né? São lendas. É aquela coisa, gente, da pessoa que vive no seu mundinho, né? E não tem a mínima visão do que ocorre ao seu redor. Tem muita gente que não sabe o que é uma favela, o que é doença, o que é fome, o que é preconceito, porque não sai daquele mundo pequeno que vive, né? E muita coisa interessante aqui, né? Rogério disse que no ano de 37 o avô adoeceu, queixava que sentia dores nos rins, mas naquela época a medicina estava no embrião. Os que adoeciam não tinham provavelmente nenhum cuidado, né, gente? A medicina teve uma fase de que cresceu muito, gente. A medicina cresceu muito de 1850 para frente. E de 1950 para os dias atuais, ou seja, 70 anos aí, é que houve esse boom da medicina, do estudo, né, do material que a gente utiliza. Até 1950 a coisa era muito, muito, muito precária, né? Então, em 1950 a coisa fez assim, ó, né? E dos anos 90 para frente aí foi um boom de coisas muito importante. Reflexões sobre a sua poesia e a sua literatura, né? Ela pensava muito na sua condição de poetisa, de escritora, né? E ela achava que era uma forma de lidar com a realidade que vivia. Então ela disse lá: quando eu percebi que sou poetisa, fiquei triste, porque o excesso de imaginação era demasiado. Disse ainda: lá no interior eu era mais feliz, tinha paz mental, gozava a vida e não tinha nenhuma enfermidade. E aqui em São Paulo eu sou poetisa. Né? Mais um diálogo, né, com poeta, por que choras? Que triste melancolia é que minha alma ignora o esplendor da alegria. Este sorriso que em mim emana, a minha própria alma engana. Né? Ela disse a respeito de livro: quem não tem um amigo, mas tem um livro, tem uma estrada. Depois ela disse, né? Escrevo a miséria e a vida infausta dos fatelados. Eu era revoltada, não acreditava em ninguém. Odiava os políticos e os patrões, porque o meu sonho era escrever. E o pobre não pode ter ideal nobre. Eu sabia que ia angariar inimigos, porque ninguém está habituado a esse tipo de literatura. Seja o que Deus quiser, eu escrevi a realidade. Por isso que fez sucesso. Né? Por isso que fez o sucesso que fez. O Mário Lúcio está dizendo: mulher negra favelada, pobre de uma luz poética fantástica. Palavras nobres, versos ricos e reflexivos. Com certeza, fantástica.
ela afirmou: cheguei à conclusão de que não necessitamos perguntar nada a ninguém. Com o decorrer do tempo, vamos tomando conhecimento de tudo. Com certeza, né, gente? É maturidade. A Ceci está dizendo que o livro é a melhor invenção do homem. Com certeza, né? Eu não gosto de livro, tá? Né? Também ainda, né, do quarto de despejo lá. À noite, enquanto elas pedem socorro, eu tranquilamente no meu barracão ouço valsas vienenses. Enquanto os esposos quebram as tábuas do barracão, eu e meus filhos dormimos sossegados. Não invejo as mulheres casadas da favela que levam vida de escravas indianas. Não casei e não estou descontente. É uma frase importante do que eu li, né? Muito importante ela dizer ali na humanidade lá: adeus, adeus, eu vou morrer e deixo esses versos ao meu país. Se é que temos o direito de renascer, quero um lugar onde preto é feliz. Que coisa, gente. Eu recomendo que as pessoas leiam Quarto de Despejo. Recomendo mesmo. Eu ia ler um pedaço do Quarto de Despejo aqui, não vai dar tempo. Eu quero falar a respeito de uma entrevista que a Vera Eunice de Jesus deu, né? Dizendo que o livro está completando 60 anos, né? Mas o problema no país continua o mesmo. Por isso que é um livro atual. E será assim por muito tempo, né? Ela disse ainda: o que eu tenho visto de mudança quanto ao Quarto de Despejo e hoje é o que hoje o negro é enganjado, o negro é politizado, o negro é culto, o negro sabe o que quer, o negro quer atingir os seus sonhos, né? A filha de Carolina de Jesus decidiu se tornar professora por influência da mãe, né? Por uma carta que ela deixou no leito de morte, né? Então ela disse ainda, a Vera Eunice disse: ela tinha paixão por professoras porque ela tinha ciência de que se ela conseguiu ser Carolina Maria de Jesus foi por causa da primeira professora dela, primeira e única, porque ela estudou só 1 ano e meio, né, gente? E ela foi tomando gosto pela leitura, pela literatura, né? Foi se acostumando. Então foi ela que influenciou a filha a se tornar professora. E a Vera Eunice disse, inclusive, que ela é professora de escola de periferia, né? Ela gosta de conviver com aquele tipo de população. Nas lembranças que a Vera Eunice tem da mãe, ela fala que das coisas difíceis de catar papel para poder pagar, né, comprar alimento principalmente, tá certo? Mas também ela lembra da mãe em dias alegres, tocando violão, cantando com os filhos. Ela cantava com a Vera Eunice, os 2 filhos entravam junto, cantavam também. Então eles tiveram uma vida muito unidos, né? Muito legal. E foi assim uma história que me agradou muito conhecer, né? Então fica a dica, Quarto de Despejo, né? Agradeço a todo mundo aqui que esteve presente nessa live. Nosso tempo está acabando. Uma obra de biografia dela, eu falei algumas no início, né? Tem várias no início aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui novamente. Mas tem muita gente que publicou depois, inclusive depois do seu, recentemente. Tem uma obra que chama Meu Sonho é Escrever Contos Inéditos, né? E depois tem aqui, por exemplo,
Cinderela Negra, a saga de Carolina e Maria de Jesus, 94. Muito Bem, Carolina, biografia de Carolina Maria de Jesus, em 2007. Né? Carolina Maria de Jesus, uma escritora improvável, de 2009. A Vida Escrita de Carolina Maria de Jesus. Carolina, uma biografia, 2018, então tem livros muito recentes, né? Então, mais uma vez, gente, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram presentes, lembrando que essa live ficará gravada no meu Instagram e também gravada no meu canal do YouTube, Arthur Laiso. Até a próxima, bom do resto de domingo e boa semana para todos vocês. Cuidado com a pandemia que continua só crescendo. Beijos, até a próxima.